E se o objeto interestelar 3I Atlas já tivesse enviado um sinal para a Terra e ninguém percebeu? Em 1977, os astrônomos captaram um pulso de rádio tão forte, tão limpo e tão inesperado que um pesquisador escreveu "Uau" ao lado da leitura. O sinal durou exatos 72 segundos e depois desapareceu para sempre. Durante décadas, acreditamos que era apenas um mistério perdido no espaço. Mas agora, tudo mudou. Quase 48 anos depois, um visitante colossal vindo de fora do Sistema Solar, o Atlas, está passando exatamente pela mesma região onde o sinal foi detectado. E a probabilidade disso ser coincidência? Apenas 0,6%. Se isso estiver certo, então o UAU pode não ter sido um acidente, e sim o primeiro indício de que alguém tentou se comunicar conosco. Hoje você vai entender por que esse alinhamento está deixando os cientistas inquietos e por que o Atlas pode ser a peça que faltava no maior enigma da história humana. O que mais impressiona nessa história não é apenas o sinal UAU e nem o Atlas. É a coincidência improvável que une os dois. Para entender essa ligação, precisamos voltar ao que os astrônomos descobriram ao observar a trajetória do Atlas. Quando eles rastrearam seu caminho reverso no espaço, como quem rebobina uma fita, perceberam que no passado distante, o objeto cruzou exatamente a mesma região onde o sinal UAU foi captado em 1977. Não perto, não na vizinhança, mas no mesmo ponto do céu. E é isso que reacendeu o debate. Porque se fosse apenas um objeto interestelar qualquer, passando por uma região aleatória, ninguém levantaria uma sobrancelha. Mas não é esse o caso. O Atlas já intrigava os astrônomos por outro motivo: seu movimento. Ele não está se comportando como um cometa comum. Exibe acelerações leves, variações de brilho e uma dinâmica estranha demais para ser tratada como coincidência. Ora, junte isso a um sinal forte, limpo e nunca mais repetido, e a pergunta começa a surgir sozinha. Será que o UAU veio do próprio Atlas? Claro, existem explicações naturais para tudo isso. O sinal pode ter sido gerado por uma fonte que nunca mais se repetiu. O Atlas pode ter sua química e trajetória influenciadas por fenômenos normais do espaço profundo. E a coincidência pode, teoricamente, ser apenas coincidência. Mas a ciência também não descarta hipóteses mais ousadas quando os dados deixam espaço para elas. E é aí que entra a teoria que vem ganhando força entre pesquisadores mais abertos à ideia de inteligência extraterrestre. A possibilidade de que o Atlas não seja apenas um visitante natural, mas um artefato enviado por outra civilização. Uma sonda perdida, um dispositivo de monitoramento, um mensageiro interestelar, algo projetado para viajar por milhares ou milhões de anos e que poderia, em algum momento, ter emitido um sinal em nossa direção. Essa hipótese não é tratada como verdade, obviamente, mas também não é ignorada. O próprio fato de que o Atlas passou exatamente onde o sinal UAU surgiu deixa uma porta aberta que ninguém consegue fechar completamente. E essa porta leva a uma pergunta inevitável. Se o sinal foi enviado por algo artificial, então o Atlas não é apenas uma rocha gelada, mas talvez a primeira evidência de tecnologia alienígena que já passou perto da Terra. E essa é justamente a ponte para o próximo bloco, porque agora precisamos explorar a pergunta mais ousada de todas. Se o Atlas é uma sonda, quem enviou? E por quê? É isso que vamos aprofundar a seguir. Quando os astrônomos perceberam que o Atlas estava passando pelo mesmo ponto do céu onde o sinal UAU surgiu em 1977, muita gente tratou isso apenas como uma coincidência curiosa. Mas quanto mais se analisava a trajetória, a composição anômala e o comportamento estranho do objeto, mais difícil ficava ignorar uma pergunta incômoda. E se o Atlas não for apenas um pedaço de gelo vindo de algum canto distante, mas uma sonda enviada por outra civilização? Essa hipótese pode parecer ousada, mas ela tem defensores de peso. Entre eles está Avi Loeb, físico teórico, professor de Harvard e um dos cientistas que mais tem explorado seriamente a possibilidade de objetos interestelares serem artefatos inteligentes.
Loeb ficou mundialmente conhecido por propor que Oumuamua, o primeiro visitante interestelar já detectado, poderia ser um equipamento artificial, talvez uma nave desgastada, talvez um fragmento tecnológico. E agora, com o Atlas, ele vê algo familiar, um objeto vindo de fora do sistema solar, exibindo propriedades incomuns e que pode ter atravessado exatamente a região onde o sinal WOW foi captado. Para Loeb, isso não significa que o Atlas é uma nave com tripulantes, luzes piscando e painéis metálicos. A ideia é mais simples e mais profunda. Uma civilização avançada poderia enviar sondas automáticas a cada tanto tempo, como sementes tecnológicas vagando pelo espaço, coletando informações, analisando estrelas, escutando ruídos de rádio e transmitindo dados de volta de vez em quando. E aqui surge um ponto crucial. Se uma sonda assim se aproximasse do sistema solar, ela poderia muito bem emitir um sinal, um teste, uma tentativa de comunicação, ou talvez apenas uma transmissão rotineira que, por acaso, cruzou o caminho da Terra, exatamente como o WOW fez em 1977. E se isso estiver certo, então o Atlas não seria uma nave ativa, com motores complexos ou inteligência artificial avançada. Ele poderia ser algo muito mais modesto, quase como uma cápsula tecnológica desgastada por milhares de anos de viagem, carregando dentro de si fragmentos de um projeto maior, um equipamento projetado para sobreviver ao tempo e às distâncias. E aí entra a segunda pergunta: quem enviaria algo assim? Em teoria, qualquer civilização que tenha durado mais do que a nossa. Se nós mesmos já enviamos sondas para fora do sistema solar, Voyager, Pioneer, New Horizons, imagine o que uma sociedade 1000 anos mais avançada poderia lançar ao espaço. Talvez eles construam dispositivos robustos, capazes de viajar por milhões de anos, silenciosos, sem tripulação, reacendendo sinais apenas quando encontram algo interessante, como uma estrela jovem com planetas ou uma civilização começando a transmitir rádio. E o propósito? Pode ser simples: explorar, ou monitorar, ou catalogar mundos que, um dia, possam representar interesse para eles. A verdade é que se o Atlas for uma sonda, ele não precisa fazer nada enquanto passa pela Terra. Ele já teria cumprido seu papel no momento em que enviou o sinal, se é que foi ele. O que vemos agora é apenas o rastro de uma missão muito mais antiga do que toda a história da humanidade. E é justamente essa ideia que abre espaço para o próximo bloco. Porque se o Atlas for mesmo um artefato, e se o sinal WOW tiver vindo dele, então isso significa que não estamos apenas observando um objeto estranho, estamos testemunhando o primeiro vestígio de uma comunicação real. E isso muda tudo. No próximo bloco, vamos explorar as consequências dessa revelação para a ciência, para a sociedade e para o entendimento de quem nós somos no universo. Se um dia os cientistas confirmassem que o Tri-Atlas é artificial, que o sinal WOW realmente veio dele e que não estamos mais lidando com um acaso, mas com a primeira evidência concreta de outra inteligência, então o mundo inteiro mudaria em uma única manhã. A primeira transformação seria científica. Não porque descobriríamos uma nova partícula ou uma nova equação, mas porque nosso modo de fazer ciência mudaria para sempre. A astrofísica teria que reavaliar tudo o que achávamos saber sobre viagens interestelares. A biologia teria que aceitar que a vida não é um fenômeno exclusivo da Terra. E a tecnologia humana ganharia uma nova finalidade: entender como algo, lançado há milhares ou milhões de anos, conseguiu atravessar o vazio entre as estrelas e chegar até aqui. Cada área mergulharia em uma corrida silenciosa para responder à pergunta que sempre evitamos: como outra civilização conseguiu fazer o que nós ainda nem estamos perto de alcançar? Em seguida, viria a mudança social. Desde o momento em que a humanidade descobriu o fogo, criamos histórias sobre estar sozinhos ou acompanhados no universo. Mas, ao confirmar que o Atlas é artificial, essa discussão deixaria de ser filosofia e se tornaria realidade. Escolas teriam que ensinar uma nova visão da história humana. Religiões teriam que reinterpretar textos antigos sobre uma nova ótica. Governos teriam que assumir que existe algo lá fora, algo mais velho, mais avançado e que passou por aqui, antes de sabermos que existia. As pessoas reagiriam de maneiras diferentes, algumas com medo, outras com fascínio.
muitos com a sensação profunda de que a humanidade finalmente ganhou um motivo real para olhar para o futuro de forma unida. Porque, diante de outra inteligência, nossas diferenças parecem pequenas demais. Mas talvez o impacto mais forte fosse o existencial. Durante toda a nossa história, acreditávamos que éramos um acidente raro em um planeta comum. Se o Atlas for uma sonda, então não somos um erro da natureza. Somos parte de algo maior, de uma realidade onde outras formas de vida também surgem, evoluem, exploram e deixam rastros pelo espaço. E esse simples fato mudaria a maneira como tratamos a nós mesmos. Mudaria o valor que damos à vida, à ciência, ao tempo que temos aqui. A humanidade deixaria de se perguntar: estamos sozinhos? E começaria a se perguntar: qual é o nosso papel nisso tudo? Talvez essa seja a maior consequência. Entendermos que não somos espectadores, mas recém-chegados em uma vizinhança muito mais antiga e complexa do que imaginávamos. E se o sinal WOW foi realmente o primeiro olá, então ainda existe a possibilidade de que outros sinais estejam vindo, ou que já tenham vindo, e só não percebemos. E é isso que torna o Atlas tão importante. Ele não responde todas as perguntas, mas nos obriga a fazer as perguntas certas. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você acha dessa possibilidade e se inscreve no canal. Tem vídeo novo todos os dias, de segunda a sexta, sempre trazendo as descobertas mais intrigantes do universo.